Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. Este vídeo eu vou falar sobre, vai ser com o tema a verdade nos filmes. Vou falar aí sobre filmes, sobre a arte, né? Não filmes assim diretamente, mas por que estão, por que alguns filmes, né, eles passam a verdade. E quando a gente fala a verdade, que verdade? Aí isso aí já é outra questão também, né, para saber de que verdade que estamos falando. Então, a verdade seria a história real, né, o que aconteceu de fato. Essa é a verdade. É o que aconteceu de fato. Qual que é a realidade? O que existe de fato lá fora? Então, essa é a verdade. Então, a gente tenta chegar, digamos, se aproximar da verdade, já porque são histórias, são informações que a gente vai cruzando, né? Então a gente chega, digamos, a uma verdade relativa e não tem aquela total certeza de que, ao menos se referindo de história, né, se aquilo foi de fato o que aconteceu. Com o meu tempo de pesquisa, o que eu venho estudando, etc., eu acredito que se não for desta forma, né, da que a gente já em vários vídeos já venho, digamos, compartilhando no canal, é muito semelhante, né, só mudando ali alguns detalhes, ou podendo ser ainda muito mais, né, do que estão contando. É aquela coisa que eu falo dos círculos. Então a gente está num círculo ainda pequeno e a gente precisa expandir mais, né, ir para fora desse círculo, e aí a gente vai ter muita mais informação. Mas as informações que nós temos no momento já são, digamos, eu não vou dizer assim que vai além da nossa capacidade, mas já é muita informação, né? A gente tem que digerir e trabalhar com essas informações primeiro. Então assim, né, já jogando lá pra cima, é difícil assim a gente vir falar e não citar fontes, né? É complicado. Ou falar, fulano falou, mas eu vou trabalhar em cima dessa base, não tem outra forma, né? Já que eu não fico recolhendo todo o material para expor, aí demora muito tempo também. Dizem, né, as pessoas envolvidas em projetos secretos, hoje quem fala mais seria o Corey Goode, né? Deve haver mais falando? Deve, né? Com certeza tem muito mais pessoas falando, mas hoje o que está recebendo o maior destaque é esse Corey Goode, que participou do programa espacial secreto, né? O que faz esse programa? Ele vai lá e recruta pessoas, né, para trabalhar nesses programas espaciais secretos, que eu já vou falar um pouquinho mais. Como? Né? Vão lá, pegam crianças que tem ali uma aptidão, vão lá nas escolas, fazem lá um teste de QI, um teste de sei lá o que. Então pega aqueles superdotados, né? Aquelas crianças que se destacam. Então ele tinha uma capacidade, digamos, notaram ali que ele era, bom, tipo médio, né, para resumir. Tinha uma capacidade psíquicas maior que a maioria. Então ele foi selecionado por conta disso. Bem resumido, trabalhou ali tantos anos nesse programa espacial secreto, né? Ele foi usado como uma espécie de intérprete para detectar invasões no nosso sistema solar. Então, quando uma nave ou qualquer tipo de nave, um invasor, né, vamos digamos, ou visitante, adentra o nosso sistema solar, então esses psíquicos, né, tinham como detectar, como uma espécie de radar, né? Então eles detectavam, e para intermediar, né, quando eles iam até esse pessoal, quando ia ter, digamos, visitas, né, como tem lá, ele é o tradutor, né, ele ficava lá intermediando e a comunicação era telepática, né? Então vamos supor, você tinha como sentir o que o outro ser sente, né, e aí ele não teria como ocultar a verdade. Então por isso que eles usavam esse tipo de pessoas. Trabalhou ali tantos anos e aí vem a parte mais incrível, né, que é incrível, que é difícil de acreditar, que depois que esse pessoal tem ali tanto tempo de serviço, eles são desligados, digamos, do programa espacial, e ali, digamos, que ele foi contratado com 6 anos, quando criança, né? Aí passa ali uns 40, 50 anos, aí eles têm um processo que faz o corpo dessa pessoa regredir, né, rejuvenescer, né? Uma vez rejuvenescido, aí não foi quando criança, não sei quando, não tenho esses detalhes que eu não bati muito acima. Eles vão lá e fazem aquela hipnose para apagar a memória, né? Então apagou a memória, aí reinsere ele ali na sociedade e deixa lá, né? Bota lá uma carreira, tal, e fica vivendo lá normal. E aí essas pessoas que relatam isso, né, elas começam a relembrar, né, por algum motivo. Bom, isso aqui não é
não é assim um vídeo sobre o Core Good, né? Embora pareça estar virando, é mais um bem superficial. Estou falando bem superficialmente mesmo. Não sei se os detalhes são esses, mas é muito semelhante. Se vocês forem atrás, for ver a história, vai ser mais ou menos isso. Então essas pessoas elas começam a relembrar, né? Começam a buscar atrás, ou porque outros seres que eles tomaram contato, que das raças que ele tomou contato, o Core Good, foi aves azuis, né? O Blue Avians. E essas raças seriam, digamos, favoráveis à libertação da raça humana, né? Aí depois que termina, né, os contatos, tudo que ele é desligado, essas raças podem ter entrado em contato e, digamos, ativado ele, né? Ativado algumas memórias para que ele viesse lembrando aos poucos e, né, virasse, digamos, meio que parte da resistência. Então ele sai divulgando tudo. Então, ok. Então essa é uma, assim, bem superficialmente, porque eu não tenho a lista do detalhe, não estou com o texto aqui lendo nada, né? É bem por cima, né? Que eu vi uma entrevista recente, é mais ou menos isso. Bom, então essa é uma forma. A gente chama aqui esse sistema que a gente está, né, aqui na Terra, o sistema, digamos, de governo mundial, é a Matrix, né? Tem um único governo, né? Essas divisões que a gente tem entre esse país é uma forma de dividir o gado, né? Manter cada um ali na sua área, cada um cuida da sua área. Porque esses patrões eles evitam para evitar de brigar, sempre tá brigando, né? Mas sempre tem um lá que manda em tudo e aí tem essas intrigas também para manter a divisão, mas também é um sistema de controle de gado, né? Hoje a gente vê rumores de fim de mundos, né? Eu já falei sobre isso, mas fim de mundo seria o que são alinhamentos planetários, mais influxo de energia, né? E quando a Terra não está preparada, recebe influxo de energia, pode causar uma reação, né? E quando aumenta a energia, vai causar a reação daquilo que você tem, daquilo que você é. Se você é amor, vai aumentar o seu amor. Se você é medo, vai aumentar o seu medo. Se você é amor e medo, vai aumentar o que você tem de medo e vai aumentar o que você tem de amor. Então, né, faça as escolhas. Aquela coisa do lobo mau, o lobo bom, o cachorro mau, do mal e do bom, qual que ganha? Estão brigando, qual que ganha? Qual que você alimenta mais? Então é simples, se jogar mais comida lá, você vai ter mais comida para alimentar os bichos. Então é simples assim. Ok, já me perdi de novo. Isso é normal. Vamos voltar. Então, tem ali o Programa Espacial Secreto, essa divisão de governos, manter o gado separado, esse de final de mundo, de manter as pessoas com medo, né? Então, como a humanidade ela ainda está, digamos, meio que invertida, então eles sempre... A mídia, né? A mídia ainda ela é muito negativa, né? Ainda está na mão dos negativos, a maioria. Então é normal que as pessoas, mesmo que estejam saindo, que não se alimentem tanto dessa mídia, ainda tenham aquela cota de pessimismo, né? O mundo vai acabar, embora eu duvido que alguém de fato acredite nisso, né? Mas eles procuram divulgar mais essas notícias com esse teor de final do mundo, esse teor alarmista, né? Esse teor catastrofista. Então assim, a Terra vai reagir também a essas influências do cosmos, né? Então tem os alinhamentos, mais energia, então a Terra dá ali uma reação. Então depende de como está o estado espiritual da humanidade, né? Vamos ter esse tipo de reação. Então a gente está tendo sim, né? Várias tormentas, vários terremotos, né? Vários tremores. E aí vem a questão também, essa é causada pelo homem, que o homem tem máquinas para causar tanto as tormentas, tanto os furacões, tanto os terremotos, ou é causada pela própria natureza, né? A gente não tem como saber, né, com certeza, né? Então, mas assim, no geral, seja por que motivo for, está acontecendo, é fato, né? Então é disso que a gente tem que tratar, está acontecendo, seja artificial ou não, né? É uma realidade que está passando, né? Então a gente tem que trabalhar com isso. Por que alguma coisa acontece? Não é porque eu digo que quero ou não quero, é porque é da energia que está envolvendo aquilo, né? Então há uma tipo de energia aqui na Terra, né, que desencadeia esse tipo de evento, seja ele ocasionado artificialmente ou não, né? Seja as tempestades solares, os raios cósmicos, gamas e não sei das quantas que chegam aqui na Terra e mexem com as pessoas, deixam elas mais loucas, opa, agora vamos explodir o mundo, e causa esses eventos, ou seja a própria Terra que reage a essas energias, né? Então, ok, aí a gente tem essa parte da natureza, tem a parte das ameaças de guerras, né? Que é aquela coisa de sempre alimentar aquela ferida aberta do medo,
né? Então a mídia ela faz esse papel de sempre alimentar essa ferida, né? Para deixar as pessoas sempre com medo, que é no feche, para que eles não percam seu alimento denso, porque a Terra vibrando no medo, ela fica densa, e os seres astrais, os deuses que vieram aqui e falaram que são deuses, eles são densos. Então eles precisam que a humanidade fique densa para eles continuar alimentando dessa energia, para que não se corte os cabos de alimentação deles, né? Então se a humanidade para de vibrar no medo, eles perdem essa vibração, né? Meio que assim, a gente ascensiona sem perceber, né? A Terra já vem passando, digamos, por um processo de ascensão, né? Então eles estão tendo cada vez mais dificuldade para nos alcançar. Então seres que escolhem continuar sendo parasitas vão ter mais dificuldade. O ser humano na face da Terra ele ainda se porta de forma muito parasita, né? Ele é como um parasita, porque ele é refém de parasitas e ficam a sua imagem e semelhança como parasitas. Então eles vão essas pessoas que não mudam, né, que não sentem isso de ser alma, não de ser essa marionete, né, esse bonequinho, essa personalidade, e acaba virando um parasita, que essa personalidade ela sofre toda uma programação para ser um parasita, né? Então eles trabalham em cima do seu ego terreno para que você seja um parasita. E a maioria das pessoas elas se entregam, né? Então dificilmente você vê a alma na pessoa, você vê um serzinho que serve a Matrix. Então essas pessoas ficam mais próximas aos seus deuses, né, que os seus sugadores, os seus parasitas, então tem mais simbiose com eles. As pessoas que vão mudando, elas ajudam a ancorar essas energias e a transformar esse mundo, né, para, digamos, um novo mundo. Depois, com quem não mudar, eu não sei como vai acontecer direito. Então, ok. Então, qual que é a verdade, né? Eu vou trabalhar assim, digamos, uma verdade relativa, então, que eu não tenho certeza, mas é provável que seja isso. Se não for isso, é semelhante. A humanidade, ela não é assim. A humanidade, como me refere a humanidade, então estou me referindo ao corpo humano, né? Então a todo o coletivo, humanidade, né? A parte, digamos, física. Essa parte física da humanidade é um experimento ou um desenvolvimento híbrido, né, de algum animal ou de vários, né, com várias raças aliens, né? Então se cria ali vários tipos de raças aliens criando vários tipos de raças humanas, né? E eventualmente parece que eles jogam umas raças contra as outras, raças arianas, raças negras, raças judeus, não sei das quantas, e fica essa brincadeirinha aí besta. Então tem essa parte física, né? Isso aqui é apenas um experimento, é que nem você fala. Por isso que muitas pessoas falam, isso aqui é uma virtual, né? Porque é como se fosse um joguinho de computador, mas é real, é físico. Você está aqui encarnado de fato, né? Não tem ali você não está dentro de uma programação, ou que nem o filme Matrix, né? Você está no lugar e aqui a realidade acontecendo em outro. Não, aqui eu acredito que nós estamos aqui mesmo, né? Vivendo na carne e tudo isso. Porque senão, você já sabe que, então é uma realidade virtual. Por que ninguém acordou ainda no outro lugar? Né? Não tem isso. A única forma de acordar as pessoas, os relatos que a gente tem é das pessoas que saem do corpo, as pessoas que têm EQM, que são experiências de quase morte, e ver todo o cenário, né? E as pessoas que têm experiências de expansão da consciência, né? Que é os samadhis, nirvanas e etc. Então trazem vários relatos. Então tem aquela coisa da pessoa falar, ninguém voltou da morte para falar como que ela é de fato. Voltou sim. Né, os CQMs e os hospitais estão cheios desses relatos, os médicos estão cheios desses relatos, e isso aí é muito antigo. Atualmente a gente sofre, digamos, um outro ciclo de ignorância, porque antigamente parece que esse conhecimento do passado vinha eclodindo, né, as pessoas estavam pesquisando, e aí a Cabala é o nome de grupo, é um grupo que é obscuro, né, que é mais comumente chamado, né, Cabala, que controla, né, são os Casarianos e os Illuminati, é nessa classe aí. Então eles perceberam isso e falaram, opa, então vamos cortar, né? Aí os profissionais de saúde não podem tocar nisso, porque senão eles são cortados, né? Assim como quem trabalha na aviação não pode falar dos OVNIs que vê, senão também eles são cortados. Então assim, é um programa de imbecilização, né, para deixar as pessoas que estão abaixo disso, né, que abaixo do conhecimento, burras, e elas mesmas servem como controle, né? Porque vamos supor, se você fala que você acredita em um OVNI, ET, você é louco, né? Então você está vivendo nessa região onde as pessoas sofreram esse tipo, digamos, não de lavagem cerebral, mas de programação, né? Elas são programadas para achar engraçado, para achar absurdo, né? Enquanto uma outra classe, né? Que aí você já tem as elites, que aí você tem, digamos, toda essa classe artística, eles já tocam a verdade. Não diria que eles têm toda a verdade, sabem o que acontece, mas eles estão lá, né? De uma certa forma eles são meio que eles que arquitetam tudo isso, né? Então, ok.
há então uma certa divisão. Nós, digamos, eu não me vejo, ao menos nessa primeira classe que está lá em cima, que sabe a verdade e joga migalhas, né, que vem brincando aí com o resto da humanidade. Aí vamos falar então que se fala no projeto secreto, no projeto espacial secreto, que seria não só nesse projeto, mas muitas outras fontes já falaram a respeito. Hoje quem fala mais, como eu disse, é o Corey Goode. Então seriam 22 raças na Lua, estão na Lua usando a Lua como uma espécie de QG, né, de central de comando. E são raças, algumas delas rivais, né, tanto negativas quanto raças positivas. Positivas assim, né? Melhor, tipo, é difícil falar em positiva, mas está fazendo experimentos, né? A gente não sabe bem o motivo, né? A gente aqui ainda estamos, ou seja, entramos dentro do jogo. Então a gente não tem aquele leque de informação ainda maior ao que eles têm, né? Nós aceitamos a fazer parte do experimento aqui, encarnando no experimento, né? Então é difícil você falar se é boa ou ruim, né? Mas temos raças, digamos, rivais que querem aquela domínio, que são ainda parasitas, né? Por exemplo, fala que tem os reptilianos ainda, tá lá na Lua também para ser nesses projetos, e outras raças também, acho que dos nórdicos, né? Que se fala que seriam os mais bonzinhos. Então essas raças é como um acordo, aceitar um acordo. Aqui a gente vai, né, se harmonizar, se entender, né, como se fosse apenas os cientistas que estivessem lá, e cada um trabalhando no seu projeto. E de uma certa forma, não é apenas um projeto de quem é a melhor raça, né? Talvez eles trabalhem também qual seria tipo a raça mais inteligente, a raça que desperta primeiro, né? Porque isso aqui não é só físico, isso aqui é espiritual também, né? É possível que digamos assim, né, que aí tem aquela coisa de várias dimensões, várias faixas. Isso aqui é uma dimensão, a terceira dimensão onde está o seu corpo físico, mas os seus corpos interiores, de acordo com a sua multidimensionalidade, aí varia, né, e tem muitas capacidades. Aí o que pode estar sendo feito aqui? Sendo desenvolvido um veículo que ancore melhor essas capacidades, né? Então pode ter alguma disputa nesse sentido, né? Quem consegue desenvolver esse melhor veículo, né? Assim como quem projeta um carro de Fórmula 1, né? Tem que projetar o melhor veículo que, né, o piloto consiga ter a melhor dirigibilidade, né? Guiar melhor aquele veículo, né? Colocar lá todas as suas capacidades e ainda potencializar o que ele é, digamos, nas pistas, né? Então esse veículo ele tem que me dar um total controle ou comando, talvez nem tanto assim, porque se der o total comando você fica maior que esses deuses que os criaram, que criou o próprio veículo, né? Então ele tenta te dar um controle, mas ao mesmo tempo te controlar para que você não saia do controle, né? Talvez seja criar aqui uma espécie de escravo controlável. Aí é aquela coisa que eu falei, mas por que precisa ter esse escravo controlável? Por que tem todo esse trabalho? Porque uma alma antiga, uma alma cósmica, ela é um portador de energia incrível, né? E se você puder controlar essa energia, que maravilha, né? Então se cria essa realidade, essa brincadeira que tem aqui, sequestra essas almas cósmicas, ou por algum motivo elas vêm, né? Eu acredito que vem por livre e espontânea vontade, né? Porque tudo é como tem que ser, que nem lá o Ho'oponopono, pesquisa aí, Ho'oponopono, né? Tudo você escolhe, tudo é culpa sua, né? Mais ou menos assim. Então assim, nós escolhemos vir para cá, a gente esquece, chega aqui, fica revoltado e fala que não escolhi nada disso aqui não. Mas quando você expandir sua consciência e tiver uma percepção maior, sim, você vai perceber que sim, né? Você percebe essa perfeição do universo e percebe que tudo é como tem, como tem que ser, né? Tudo está como tem de ser, né? Senão não seria, né? A coisa assim é bem simples. Então escolhemos, né? Então a gente trabalha com isso. Eu trabalho com isso. Aceitei estar aqui. Uma vez que eu aceitei estar aqui, eu tento descobrir o que estou fazendo aqui, né? Mas aí você tem uma torrente de informação falando, isso é aquilo. Aí você silencia. Ouve o teu interior, porque o teu interior veio de fora e ele traz a resposta. Talvez você não possa decifrar a resposta. Então você vai, ao menos, eu diria, calar esse externo, né? Você vai ter a aceitação, falar ok, né? Eu aceito estar aqui, né? Ou seja, você vai se harmonizar com o que é, se harmonizar com a realidade. A realidade é isso que nós estamos vivendo nesse exato momento, né? Então
Aí você traz essas almas antigas, né, que vão começar a gerar energias incríveis aqui. E bom, aí a partir desse ponto eles tentam controlar esses eventos, né? Não sei se através são esse tipo de experimento de controlar esses eventos, controlar essas almas, porque se essas almas, nós temos esse impulso de querer mudar, acabar com tudo esse controle, né? E revolucionar a raça humana, né? Para tornar o que a raça humana tem para ser, né? Mas isso também pode ser um desejo egóico, né? De querer transformar, de querer mudar, né? Então a gente tem que aceitar as coisas como são e acompanhar esse momento. Então se você sente algo, que você pode fazer algo, você faz, né? E o que você faz é o que tem que ser feito, né? É o natural, né? Seja mudar ou seja não mudar, né? A gente acredita também no livre-arbítrio, que a gente acha que a gente faz algo porque eu quero. Eu venho e gravo um vídeo porque eu quero. Eu não gravo porque eu não quero. Eu falo tais coisas porque eu quero. Eu dou uma resposta sim ou não porque eu quero. Se eu quero sim, eu falo sim. Se eu quero não, eu falo não. Não é assim que funciona. Nós fazemos parte do universo, é um corpo só. Então o universo ele trabalha com energias, com fluxos, né? Então se você precisa ter uma decisão importante para tomar, né? E aí tem aquele influxo de energia tal, bate em você, você se sente otimista, positivo. Então você se posiciona positivamente perante aquilo. Então você toma uma decisão, você, né, entre aspas, toma uma decisão positiva, né, e acha assim, eu tomei essa decisão. Então você acha que você está despertando porque eu escolhi despertar, eu escolhi seguir tal caminho. Não, tais energias trabalharem em você, né, você se coliga, né, internamente a tais tipo de energias, a tais tipo de frequências que foi te conduzindo, né? Então o que acontece aqui é tipo como se fosse um filme, né? Só a historinha. Então quando você sai, quando você tem essa percepção, você vê apenas a história acontecendo. Então você é parte da história e não é ao mesmo tempo, né? É algo bem... não é tão simples de explicar, mas eu estou tentando da forma mais simples possível, né? Você vê a história acontecendo. Você percebe que você já não decide nada, né? Então a gente tem que aprender cada vez, se silenciar cada vez mais e perceber qual que é o próximo movimento. Não próximo, mas o movimento que está acontecendo agora, né? E isso vai desencadeando o desenvolver da coisa, né? Assim como cresce uma árvore, como cresce uma floresta, né? O arbusto que está lá pequenininho não fica pensando, eu sei que não vai crescer, não, ele vai crescendo, né? E assim as coisas vão acontecendo, vai se desenvolvendo. Então essa é a lei cósmica, né? Desenvolvimento, mudança, né? E naturalmente, e a abundância, né? Tudo tem ali o seu lugar, tudo está no lugar certo, né? Tem a quantidade certa, né? Apenas quando nós aí vem aquela influxo de energia negativa, vamos supor, nós somos dominados por parasitas e tem aquela coisa e tal, né? Aquela onda do medo. Então aquilo faz que você tome outro tipo de decisão, né? Então você está positivo, então vem, por exemplo, um ataque espiritual e começa a te deixar com medo. Você fala, não, eu não vou querer fazer isso. Não, eu não vou ler esse livro, né? Aí vem a preguiça, né? Porque são energias que vêm. Aí você acha que está tomando decisão, não. Até o conhecimento, né? Esse conhecimento ele pode ser carregado com energia positiva, com vibrações positivas que tocando a pessoa, né? Eu acho que qualquer pessoa que já leu um livro, né, espiritualista, ali que trouxe grandes revelações, sentiu isso, né? Que sentiu também a energia que aquilo dá, a vibração positiva que aquilo traz, né? E aquilo sim ajuda a mexer energeticamente na pessoa, né? A ela querer também talvez mais daquilo, né? Então as coisas elas funcionam assim, são vibrações, são energias. Então eu diria que os astrólogos, né, que também estão certos, porque você tem alinhamentos planetários, cada alinhamento você tem ligações, né, sinapse, como tem a sinapse do cérebro, tal, e se liga tudo e tem mais fluxo de energia. Então a tal lua, quando tiver o planeta estiver em tal lugar, então a energia vem desse planeta, esse planeta vibra tanto, então a energia vem estar aqui, então vai estar mais propício, as pessoas vão estar mais propícias a tais tipo de coisas, né? Então elas estão relativamente certas. Então aqui voltando lá ao experimento. Então tem esse experimento e digamos, né, aí vocês já conhecem a história dos deuses passados que vieram aqui, aí fizeram a hibridização, viveram, né, muito tempo com os humanos, né, aquela história dos Anunnakis, dos Akariacites, né, que antes tinha os reptilianos, né, e tem coisa meio mesclada com a Bíblia. Mas vamos então ver, depois de toda essa enrolação, vamos para o tema do vídeo, né, que não é assim, não fugir do tema do vídeo. Porque a gente tem a verdade nos filmes, né? Muitos filmes a gente já percebeu que fala a verdade, né?
de como que funciona o nosso sistema. Então, a questão que eu me coloco hoje, eu vou falar tipo o filme Avatar, que eu já assisti, eu já falei aqui. E o filme Avatar, ele é como se ele colocasse uma realidade de uma dimensão acima da Terra, né? Digamos, nós estamos a 3, eles são a quarta, e lá eles já estão relativamente despertos, né? E tem vários momentos do filme que você vê isso. Então, quando o Jake Sully, né, que é o terráqueo lá que vestiu o corpo do Avatar, né, dos Na'vi, então ele fica perdido lá e a Lentille lá leva ele até a tribo, né? Então vem a feiticeira e uma das questões que fala, né? Ela coloca pra ele, depois de aceitar eles, ela fala: vamos ver se a sua loucura pode ser curada, vamos ver se essa sua loucura tem cura, né? Porque o humano, então assim, eles colocam, né, bem claro, o humano está no estado de loucura, né? O que se vive aqui é uma inversão total da nossa natureza, né? E é muito difícil você inverter isso. Então os filmes eles sempre colocam aquela coisa do escolhido, né? Então Jake Sully como escolhido. Então eu pretendo falar um pouquinho sobre isso também. Mas assim, esse filme é muito bom. Então ele coloca várias coisas de como funciona o nosso governo, né? Que o Jake Sully no diário dele, ele coloca os americanos, né? Nossa raça é assim. Se a gente quer uma coisa, a gente vai lá e pega, né? Então já fazendo analogias já como que funcionam esses governos dominantes, né? Se eles querem algo do seu país, eles estão levando. Se você falar que não, guerra. Né? Então os países que estão em guerra porque estão resistindo. Então eles botam sanções, tem vários tipos de guerra. Guerra de informação, né? Deixa a população do seu mundo ignorante do seu país, né? Vocês estão vivendo isso. Deixa ignorante, então isso é um tipo de guerra, né? E faz com que a própria população, né, são a favor dos seus dominadores. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele fala também, que depois que ele acorda, né, ele vive toda aquela realidade lá no corpo do Avatar, depois ele volta pro corpo dele, ele fala: já não sei mais qual que é a realidade, se é lá ou se é aqui. Então assim, tem umas partes que tocam muito forte, né? Tem umas mensagens assim que pega, né? Aquela coisa do eu vejo você, né? Que ele fala no Mark tá Kaiô, algo assim. E ela tenta explicar lá na nave, né? Não os navios, mas tentando explicar pro Jake Sully lá, cientistas, que não é simplesmente um eu vejo você, né? É um eu vejo você interiormente, né? Que é muito profundo. Você vê a alma, é como se fosse uma comunicação de alma para alma. Não é o ego falando que vem aqui e fala namastê, né? Que é bonitinho, é cool. Então cada pessoa antes de falar um oi, entendeu? Cumprimentar na sua língua, né? Olhar no olho da pessoa, né? Aquela comunicação que vem de dentro, né? O tipo, eu vejo você. As pessoas querem glamoutizar, né? Querem ser especial, então começa a mudar, já usa a língua de outro país, né? Namastê, e várias outras formas aí de cumprimentar, de dizer a mesma coisa. Será que sabem realmente do que estão falando? De realmente o que é um namastê? Né? Se soubesse, daria um oi, um simples oi, um bom dia. Essa é a verdade. Então esse filme ele traz isso. Eu vejo você de forma mais clara. Você está vendo, né? Então eu falei, né, que esses caras, os que dominam, que estão ali na Matrix, são burrinhos, né? Porque a gente vê as guerras, vê esses travando assim, são os estúpidos, né? O mundo que nós poderemos ter para o mundo que nós temos, né? E eles como dirigentes, eles só não liberam esse mundo porque eles são os estúpidos, né? Então esse era o que eu acreditava. Então era fácil você fazer uma criação, né, um filme, porque você está no meio, quem produz, né, tá trabalhando para Matrix, né, faz parte do meio, está sob domínio deles, né? Mas o artista, né, ele tem a sua forma de tentar burlar o sistema, né? Então eu vou lá produzir uma obra que eles pensam, não deu uma mínima para isso, e aí eu consigo passar, né? Então eu achava que tinha acontecido isso com o Avatar, que ok, passou, aí teve lá foi um dos filmes que teve mais bilheteria, né? Um dos melhores filmes na época. E na hora de ganhar o Oscar de melhor filme, que ia dar muito mais propaganda pro filme, muito mais pessoas iam ver, aí não deram, barrou, né? Deram um filme o nome do filme lá, Guerra contra o Terror. Então você tem um filme Avatar e tem outro filme com o nome de Guerra e Terror, né? Então esse filme ganhou o Oscar de melhor filme. Eu assisti, né? Não é um filme ruim, mas também não é um filme digno de Oscar, né? Não é tão bom assim, é fraco, não falar a verdade, é um filme razoável, né? Então eu falei,
realmente aí eles perceberam que tinha vazado um filme bom e não quereram dar o Oscar para dar mais ibope para esse filme, né? Eu achava assim. Então isso eu também achava que acontecia com os outros demais filmes, como Matrix, né, que revelou muita coisa. E muitos filmes, quando você começa, você sabe, digamos, parte da verdade, você começa a assistir, você vê que tem muitas coisas reveladas nesses filmes, né? A gente vai ter, claro, subliminares negativas e subliminares positivas. Hoje eu já penso, não são esses filmes parte do experimento, né? Uma forma, né, de você mandar a verdade para as pessoas. Hoje a gente vê o Discovery, né, Channel, falando sobre alienígenas, né, astronautas antigos, né, de passar a verdade, mas não de uma forma direta, né. Hoje, né, eu penso que isso faz parte do experimento, né. Se você começa a assistir, prestar atenção dos filmes, você vê que a pessoa, para fazer esses filmes, ela tem que ser muito inteligente, né, porque elas criam cada personagem, então ela tem que entender de personalidades, né, então cada personagem ele tem a sua personalidade, fora as verdades que revelam. Então eles têm que ser muito inteligentes, né, e para eles fazer meio ali, parte ali da elite, eles sabem dessas verdades, né, e essa verdade é colocada nos filmes que mostram, né, que eles mostram que eles sabem o que acontece muito bem. Então isso a gente traz para o nosso círculo, né, de informação, de cruzar informações com outras informações que a gente tem. Então assim, né, resumidamente, tem essa outra classe, tem a massa que é a controlada, né, que é a maioria, que nós fazemos parte, então a gente está desse lado. Então tem uma outra parte que, vamos supor, se você começar a ter requisitos financeiros, né, ou tem financeiro, você tem que começar a ter dinheiro, grana, e ascende, né, a essa classe mais elevada, você pode talvez começar a participar, se inserir nesses meios, né. Então é como uma espécie de iniciação, né? Talvez você é meio que sequestrado por esse meio, né? A pessoa acha que começa a fazer parte de uma elite especial, né? E a pessoa que ela começa a ter alguma posse, junto com essa posse vai vir o medo dela perder isso, né? Então, pelo medo dela perder isso, porque nesse meio eu creio que você recebe muitas ameaças de perder tudo, então eles acabam aceitando e cada vez vão se inserindo cada vez mais. Então aquela teia que quanto mais você se mexe, você se prende, né? A areia movediça, a lama movediça, quanto mais a pessoa se mexe, mais ela se afunda. As pessoas acabam se afundando nesse meio e ficam fazendo parte dessa outra classe, que são a minoria. Eles sabem a verdade, eles deixam vazar muita verdade nos filmes, na arte, e isso pode ser parte, né, que eu penso aqui, pode ser parte desse experimento, né, que vem trabalhar na consciência das pessoas. Então nós, né, queira ou não, somos parte dessa manipulação, né. Tudo que nós sabemos, muitas coisas vêm dessas pessoas, né. Ou seja, eles estão jogando a informação para ver como que a gente reage. Aí faz um filme 2012, aí todo mundo, vai acabar, e passa muitas verdades, né, de como funcionam as coisas, né. Eles passam até, tem um filme aí de catástrofe, não sei se é esse bem 2012 ou o Dia Depois da Manhã, né, que depois que vem os fogo lá e vai matar todo mundo, então aí tem uns casal de velhinhos lá, ou de idoso, não sei, né, então eles se aceitam harmoniosamente, né, esperam, aguardam por aquilo, né. Então isso é como você aguardar, por exemplo, um raio cósmico muito alto que vem e vai transformar tudo. Digamos que o Sol explode, aquela coisa que as pessoas têm medo, né, tem aquela explosão de massa coronal e vem direto para a Terra, que vai destruir a atmosfera e aí tipo já era a vida aqui. Então nesse momento você sabe que vai morrer, digamos, então não aceite aquilo em pânico, né, que a alma dentro de você aceite aquilo, porque ela não morre, então aquela energia vem e liberta ela, né, vai queimar o seu veículo físico, né, vai destruí-lo, qualquer coisa do tipo, né. Mas se você estiver identificado com o macaquinho, com o personagem, você vai morrer, porque você vai entrar em pânico, porque ele vai torrar, né. Mas você não é o personagem, aí tem essa outra questão, você é quem está controlando ele. Mas é aquela coisa, tipo, tem aqueles filmes de realidade virtual que a pessoa fica ali, liga, ela se conecta à realidade virtual, como o próprio Matrix, né? E ela se sente o personagem, então depois que ela é desconectada do personagem, se ela é desconectada de forma brusca, ela pira, ela surta, né? E essa forma de pirar pode ser uma forma de continuar vivendo aquela realidade, né? Então você permanece naquela realidade, então você não se liberta, você fica num estado de coma, vivendo na sua mente aquela realidade, como quem sonhando, né? Esperando que
se recria aquela realidade para que você volte a reencarnar. Você volta para aquela realidade porque você não conseguiu despertar, você fica preso àquilo. Aí reencarnando você tem outras chances de despertar, né? Porque aí vem aquela onda que eu falei, tipo o fogo que vem que queima tudo, né? Que muitas pessoas falam, a próxima ascensão vai ser pelo fogo, né? Então vamos supor, vai vir o fogo, você aceita que o seu veículo vai ser destruído, mas você não é aquilo. Então, muito provavelmente, antes que esse veículo seja destruído, você já se percebe fora, você já se percebe em estado de expansão, como as EQMs que as pessoas costumam relatar, elas já estão fora e vê o seu veículo lá, né, sendo destruído, digamos. Ou, em outros casos, né, dependendo de como você já estiver num grau de desperto, né, quando a pessoa estiver desperta, ela pode ascensionar com um veículo, que seria a tal ascensão. Então vem aquele fogo, ele vem meio que a pessoa não percebe o veículo sendo destruído, ela percebe o veículo sendo transformado, né? Se ascendendo ao outro plano. Então essa seria a aceitação. Por que aceitação? É a realidade, é o que é. Explodiu, vem o fogo, não tem mais o que fazer, né? O que você faz? Então aceita. Aceitação, você se transforma, se junta ao fogo, né? Por que se junta ao fogo? Porque nós somos almas cósmicas, temos um histórico e a energia que carregamos dentro de nós é muito mais potente do que qualquer energia aqui da terceira e quarta dimensão, né? Então eu não lembro quem colocou isso, né? Mas o que nós somos vai muito além dessa energia. Então o fogo não nos destrói, né? O fogo, seja o que for, não nos destrói. Agora, se você estiver com as suas crenças arraigadas e presas nisso, aí é a realidade que você se prendeu, né? Então as crenças também é muito importante. Mas embora tudo isso que eu esteja dizendo, né, é vago, é vão, né, é nulo. Por quê? Porque o que vai determinar isso é a energia. Porque se naquele momento a energia que você estiver sentindo coligado é aquela energia de positividade, de ascensão, você se coloca positivo e tem ascensão. Então não é uma escolha. Então eu só estou falando aqui de um evento que está se desenvolvendo, né? Então por isso que é aí que entra o não julgar, porque as coisas são como são, então você não julga mais, né? O julgamento, ele é o mau funcionamento da mente. Então a mente, ela está funcionando ruim, não está entendendo as coisas pelo que elas são, então ela entra em estado de julgamento. E entrando em estado de julgamento, ela deixa de fazer outras funções, que é simplesmente ver o que é, simplesmente se integrar com o que é e perceber o que é de fato. Ela fica julgando, ela se bota um bloqueio e fica ali na sua... Por isso que a pessoa fica no seu próprio mundo, vivendo no seu próprio mundo, julgando, e aquilo ela fica estagnada, né? Porque ela coloca bloqueios e ela coloca um bloqueio entre a realidade e entre ela. Então ela vive no seu próprio mundo, na sua própria dimensão, na sua própria realidade. Então é isso, né? Só para falar um pouquinho agora do filme Matrix, né? Qual que são as verdades? Então tem vários filmes. O melhor, né, ou um dos melhores que você pode assistir é Matrix, assistir a trilogia, e ali eles colocam vários elementos que fala como que as coisas funcionam, né? Um dos elementos que é o principal, que isso é uma realidade criada e controlada, né? E todas as pessoas são controladas e programadas, não que seja virtual, né? Eu falei, é real, é físico, você está aqui, né? Mas é uma forma de passar isso, né, no filme. Então no filme é algo interessante. Essa Matrix é criada por máquinas, né? Então teve lá uma guerra, o humano criou a inteligência artificial. Essa inteligência ali a bordo de várias máquinas. Chega um momento que o ser humano desentende com as máquinas ganham do ser humano, domina e começa a usar o ser humano como bateria, né? Por que como bateria? Porque os seres humanos, para ganhar das máquinas, poluíram a nossa atmosfera para cobrir o sol. Então as máquinas se alimentaram de energia solar, então não tem mais energia solar, usa energia humana, né? Então assim, não adianta tentar ser esperto, né? Já te dá uma boa dica, não seja esperto, né? Seja alma, seja você, né? Tendo ganho essa guerra, então tem a coisa do escolhido, né? Lá do Neo. Como você sabe que é o escolhido? Por que tem muito esse estigma do escolhido? Como que você chega no meio, né? E ali naquele meio vai ter as pessoas, vai ter lá o oráculo, né? Que sabe que tal pessoa é escolhido. Lá o Morfeu, que, né, que perseguiu ali o Neo, que sabia que ele é escolhido. Aí é o multidimensional, né? Porque eu interiormente sou multidimensional. Então esse multidimensional dentro de mim reconhece quando encarna um outro, né? Embora ele esteja ali vivendo um personagem, esse interior ele reconhece,
e fala, olha, aquilo veio de fora. Tem algo ali que indica que veio de fora. Então por isso que eles acham, eles encontram. Então você tem ali nos tais Dalai Lamas, que antigamente, né, para achar o Dalai Lama, então as pessoas, os médios ali, né, eles tinham ali uma percepção de onde estava, de onde ia reencarnar, de quem era. Então eles iam lá, pegavam ali a criança, só que aí já não era algo assim de descobrir, né, já era meio que já alguém já falava. Ia lá e fazer os testes, né, que era mostrar lá os pertences do ex-Dalai Lama, né, ou da ex-veste que ele usava, e mostrava para o novo, lá para a criança. Então a criança reconhecia aquilo, né? Vamos supor, você tinha lá 20 brinquedos, botava ali um que era do cara, então a criança ia naquele que era, aí fazia outro teste, fazendo outros, né? Outros, pá, ia sempre acertando. Então ali se comprovava, né? No teste para comprovar que era ele mesmo que estava vestindo aquilo. Mas não tendo isso, as pessoas têm outros meios, né? Que são os oráculos, são as pessoas sensitivas que veem e falam, olha, aquilo tem algo de especial, né? Então é algo que acontece com o Jake Sully também. Né? Ele era ignorantão, né? Mas você vê que ali tem, digamos, a consciência da pessoa. A pessoa está mais conectada, né? Mesmo vivendo no processo de ignorância, que nem como nós vivemos aqui na Terra. Né? Muitas pessoas estão invertidas, vamos supor, ou estão na criminalidade, né? Aí às vezes quem tem a percepção vê que, opa, tem uma alma antiga ali, e aquela alma se colocar em tal caminho, se colocar, tal caminho ela segue, ela vai, porque é o que ela busca, né? Ela só está na erroneidade porque ela foi. Ou seja, coloca no caminho torto, coloca entre os espinhos, ela vai se espetar e vai sair espetando todo mundo também, né? É isso que acontece. Então, esse é o estigma do escolhido colocado em vários filmes, né? Não é anticristo, não é o Salvador, não. É simplesmente uma alma antiga que encarna e fala, opa, entrou um jogador que agora, né, o bicho vai pegar. Então, enquanto ele é novato no jogo, ele vai apanhar pra caramba dos outros, né? Mas aí ele vai começar a aprender porque ele aprende rápido, porque ele já conhece outros jogos, já tem a manha de outros jogos, porque ele vem de outros mundos e tal, essa coisa aí. Então, simples assim, né? Então isso acontece com o Jake Sully. Ele é levado naquele mundo. Então a dica nisso, que antes dele começar a experimentar o Avatar, no filme tem lá a cientista, que eu esqueci o nome dela, que vai lá e vê o tipo como se fosse o raio-x do cérebro dele, né, que tem lá naquela telinha e mostra lá teu cérebro, e ela fala, uau, olha só essas sinapses, né, que vê aquele cérebro bastante ativo, né, então ela vê que é algo especial. Então é isso que vocês vê, é algo que não está no físico, algo que você vê no interior das pessoas. Então as pessoas que têm uma sensibilidade, ou futuramente nós forem liberados da tecnologia que vai mostrar a energia de cada pessoa, né? Aí as pessoas vão perceber que aquele tem algo a mais, né? Mas ainda vai ser no energético, ainda não vai ver aquele interior, né? Mas algo a mais sim, tem, mas o que? Né? Então é isso. Então é isso que se vê nessas pessoas. Então continuando o filme. Então o filme tem as máquinas que criaram ali o sistema da Matrix, a realidade virtual, para que as mentes conectadas continuassem vivendo e o corpo ali gerando energia, né? Ele disse que a primeira Matrix perdeu muita plantação, que considerava o ser humano como uma plantação, né? Então assim como o mundo considera nós, como um recurso natural, né, gerando energia para eles. Então se perdeu muito porque criou um mundo pacífico sem desafios, né? Como se fosse um paraíso. Então as pessoas, está tudo bem, paz, vou fazer o quê? Faz nada, então morria tudo, né? Então criou essa Matrix do jeito que é, desse mundo que a gente vive aqui, como um desafio. Então temos desafio, então nós lutamos, né? Nós colocamos a nossa energia nisso, né? Então aí tá dando a dica, né? Não entrar nessa briga de luta contra o mal, né? Então é o que muitos espiritualistas dizem: aceitou agora, aceitação, esteja presente, né? Não faça nada, né? Deixa que a coisa se desenvolva, né? Então, se você se opõe à guerra, você está alimentando a própria guerra. Então seja paz, seja você. Então a guerra ela vai deixar, né? Porque a gente está dando atenção àquelas coisas. Dando atenção, você está alimentando aquilo. Então deixa de alimentar, deixa de dar atenção que a coisa vai se dissolvendo, né? Ou se torna o que tem que ser. Se tiver de ser guerra, vai ser guerra, né? Às vezes a gente só está segurando algo que está tentando eclodir, né? A pessoa não, e segurando aquela casca. Aí deixou, soltou, foi, acontece que tem que acontecer e a coisa assim vai se desenvolvendo, né? Então ok, vamos voltar lá pro filme. Então eles criaram essa realidade e os criadores dessa realidade, eles sabem, eles como sendo máquinas,
né? Então no filme eles são máquinas. Na realidade, eles são aliens que a gente tem, né, até o momento. O conhecimento que a gente tem a respeito disso é esse, né? Acredito que haja muito mais, mas por enquanto que a gente só tem esse, então vamos trabalhar com esse, né? São aliens, boa parte reptilianos, né? Que é aquela consciência de vir e dominar, né? Porque nós estamos dominados, então não tem como fugir disso. Então é aquela coisa de domínio, aquela coisa de superioridade. Então eles se acham superiores, né? Só que quando você domina uma outra raça, você automaticamente você se coloca abaixo daquilo, né? Porque você quer ser Deus de quê? Deus de parasitas, Deus de macaquinhos, né? Enquanto você pode ter o universo, enquanto você pode, né, ser livre, não, você quer ficar bancando Deus, né? Então assim, é um parasita a mais, né? Então assim, não é uma raça que, não é raças ou seres que atingiram naquele máximo cósmico, aquele crístico, né, aquele ponto crístico, que muitas almas aqui acho que estão muito perto disso ou estão, né? Eles não têm, né? Então eles são como máquinas, eles não têm aquilo. É como no filme V Visitors, né? Que eles são reptilianos e vestiam a máscara humana e faziam experimentos na nave para tentar encontrar a alma humana, né? Aqueles experimentos, aquelas experiências de abrir a humanidade e falar onde será que está a alma. Então só a máquina poderia pensar assim, né? Onde está aquele núcleo de energia que não encontra, né? Porque a máquina ela só vai até certa dimensão, né? Dali para cima não vai, porque não tem ainda o interior formado ali, né? Já quem tem a alma, essa energia que denuncia o escolhido, vem de dimensões muito altas, incompreensíveis para quem está preso nessas realidades, né? Seja o dominado ou seja o dominante, né? Então nos filmes você tem isso, eles tentando o tempo todo tentando descobrir o que é isso, que raio que é isso, né? Numa tentativa desesperada de controlar toda essa energia, de criar essa energia sem precisar escravizar-nos, talvez, né? Daí nós temos a criação de super soldados também, né? Talvez eu fale isso em outro vídeo. Então eles tentam esse controle, eles tentam achar esse núcleo de energia que nos alimentam, só que eles veem como o quê? Como energia, que a percepção deles não vai além disso, porque eles precisam de energia para funcionar, né? Eles são parasitas, eles sugam energia, então eles querem essa energia. Então eles estão o tempo todo tentando achar isso, só que isso não está na dimensão deles, não vão achar, né? Eles veem que as pessoas fazem coisas que eles não fariam, né? Que os denunciam que tem algo mais ali, só que eles não sabem de onde vem, né? Então aquilo pode ser até assustador para eles. Então eles consideram na Matrix, isso é considerado como a anomalia, né? Então existe a anomalia, que eles criam o sistema da Matrix, né? Como a gente tem ali o filme, tem ali as pessoas, e a anomalia é que eventualmente, de tempos em tempos, uma pessoa ou algumas pessoas rompem a Matrix, quebram a Matrix, né? E o que fazer? Criar algo para combater aquela anomalia, que no filme você tem o oráculo, né? Que a princípio é aquela mulher que o Morfeu visita, né? Depois o Neo passa a visitar também, né? Que fala algumas verdades. Então a forma é assim, falar a verdade, né? Ou dar o queijinho, que nem nas religiões tem um queijinho para você ir lá, ficar preso lá. Então você vai comer o queijinho, o negócio vai e te prende, você fica preso. Então aquele é o queijinho, isso dá um pouquinho da verdade, de uma certa forma de tentar controlar a anomalia. Talvez seja uma forma que, se você não fizer isso, ele vai encontrar a verdade por conta própria. Encontrando, ele vai causar algo que nós não queríamos, né? Então, no filme tem um oráculo. Aqui na Matrix nós temos as religiões, que a alma tenta despertar, tenta buscar a verdade, então a religião vem atrás daquela falsa verdade, né? Aquele ponto onde tenta confortar a alma, onde você fica confortável, fica lá, fala, achei a verdade, me encontrei, né? Te dá ali algum êxtase, né? Algum tesão, né? De falar assim, que as pessoas ficam lá vibrando e acham que encontrou o que ela estava procurando, né? Ou seja, eles liberam um pouquinho daquela energia que você mesmo tem, né? Para que você fique preso lá. Então eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que acompanham o canal, já passaram por isso, que é você passar por várias religiões. Todas elas tentam te segurar, né? Ou a própria religião tenta te segurar, ou você interiormente você tem um certo medo de sair. Não, aqui eu estou seguro, né? E ter medo de enfrentar o mundo sozinho. Só que o que está dentro de você é muito maior do que o seu medo. Então te mostra que você não é esse personagem, porque ele vai mudar constantemente.
né? Esse personagem é apenas uma programação do que tem aqui, das informações que você recolheu aqui, né? E você tem esse personagem no presente, né? Eu, você, né? As personalidades apenas que são fruto de energias que estão vibrando nesse momento, né? Então você pega uma unidade de vida, que é esse avatar, você entra ali dentro, e ali dentro vai estar vibrando uma energia muito mais potente do que tudo aqui. Então é isso que vai te levar ao despertar, né? Mesmo usando o personagem e a realidade que a gente tem aqui, né? Então esse ser, ele está o tempo todo lá encarnando, o que eu falo, né? Você vai morrer e não vai ter completado sua encarnação, né? Só completou quem conseguiu ascensionar, né? Então assim, não se desespere, não ache que você tem pouco, não ache que você tem nada, porque o que vem é a abundância, que está aí vibrando e tentando despertar, né? E é você, não é o ego, né? Às vezes as pessoas têm medo, falam, não, aí eu vou perder o controle da minha vida. Quem pensa isso já está sem controle, já perdeu o controle, já está sendo controlado pela Matrix, né? Quem busca se dar bem na Matrix, quem busca viver a vida mundana, já está sendo controlado pela Matrix, e isso vai morrer, né? Isso dura muito pouco tempo, né? Pode ser o maior barato, é uma experiência válida, mas isso tem um fim, né? Então as almas que já viveram isso, já estão cansadas, já estão, digamos, de saco cheio de tudo isso, né? Não é que estão de saco cheio, é que elas são mais que isso, então elas não se interessam, então elas vão trabalhar, elas vão agir até contra os seus interesses egóicos. Então muitas vezes você quis tal coisa e não conseguiu, você sentiu que algo te impediu e achou até que era o demônio, que era o lado mal, mas não era, era a tua própria alma falando, não, isso não vai ser, né? É o teu jogador, é você lá no controle e fala, não, essa aí não vou colocar na sua vida, né? Porque senão vai desviar, vai tirar dos interesses. Então assim, voltando para as religiões, então a gente passa por várias religiões, né? Eu mesmo já fui católico, assim, entre aspas, né? Aquela coisa mais infantil, quando eu era criança, adolescente, então teve a parte ali da crisma. Agora, por escolha minha, eu entrei na igreja evangélica, 4 meses foi o suficiente, já vi toda a manipulação, já ganhei. Me acendi um ponto mais, porque eu estava abaixo, né? Eu diria que eu estava num momento que estava sendo muito obsidiado, acho que tinha muita coisa negativa ali, tentando destruir mesmo, né? Vendo aqui, a ovelha vai escapar, a gente não vai conseguir conter, né? E tentando destruir a todo momento. Então, assim, foi um momento que eu tinha aquelas paralisias do sono, mas com um sentimento de possessão, né? Que hoje eu entendo que para acontecer isso tem que vir um reptiliano e um Grey, né? O reptiliano, ele controla o Grey, né? O Grey vai lá e faz as manipulações físicas. Então você tenta acordar, você consegue às vezes acordar, e se você não levantar e ficar andando, ou se você pensa assim, acordei, ok, agora tá tudo bem, deixa eu voltar a dormir. Você fechou os olhos, aquilo voltava, né? E aconteceu comigo várias vezes, e era muito ruim, era terrível, né? É um sufocamento, né? É como se algo estivesse tentando te possuir, né? E assim, se eu sabia que de uma certa forma estava sendo usado para experimento, né? Mas era uma energia muito densa, muito ruim, né? A vida estava uma desgraça, né? E quase, né, se perdendo. Então fui entrar na igreja evangélica, né? Então é como se você se voltasse para outra facção. Então aquilo, né, me acendeu um outro ponto, né? Só que a alma tá ali. A princípio, assim, durou pouco tempo, né? Eu já fui com uma mentalidade diferente. Eu já acreditava que existia vida em outros mundos, e eu sabia que a mentalidade ali já não aceitava aquilo, então já não era deslocado. Então eu usei apenas como um ponto para poder continuar. Aquilo me ajudou bastante, né? Em primeiro momento. Aí depois a gente vai percebendo, a gente meio que passa, né? A gente consegue um ponto mais, se estabiliza, se recupera, né? Aí se recuperou, aí você respira aquela interior, começa a falar, opa, agora a hora de ir para outro lugar além, né? E, né, um certo momento, 4 meses, tem pessoas que ficam mais ou ficam menos, já fui, né, sem preocupação. Fui estudar bastante, aí vim cair no espiritismo. Caí no espiritismo, eu fiquei um tempo um pouco mais, né? Até trabalhei de médium, lá uns 3, 4 meses, 3, né? Só que eu não tenho uma sensibilidade de ver, né? Eu vou mais por conhecimento, né? Se a pessoa vir e falar, tô com um problema assim, 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 falar, deve ser tal órgão, né? Afeta a mente, tal energia, tal cor. Então, eu mentalizava de acordo com as cores, né? Direcionava a mão de acordo com o órgão, né? E então era assim. Então, fiquei bastante tempo trabalhando dessa forma. As outras pessoas até achavam que você tem alguma sensibilidade, que está vendo algo a mais, não, mas é mais o conhecimento. Talvez, intuitivamente, você acabou se guiando, né? Então, assim, seria mais por intuição e conhecimento. Então as religiões são isso, você vai por degraus, vai ascendendo, e ao mesmo tempo é esse oráculo, é uma forma de tentar deter a anomalia,
né? Então assim, você passar por várias religiões e sair, né, como eu acredito que são a maioria, ou se não todos que vêem esse vídeo, é isso, né? O seu interior que não ficou preso, não foi capturado, né? E a cada lugar que passa, pega um pouquinho da verdade, né? Aí chega um momento que não tem mais religião, né? Aí você é o livre pensador, mas aí o que você faz da sua própria religião? E a sua religião o que? É a verdade que você busca no mundo. Então a sua religião é o próprio mundo. Isso que a gente está recolhendo aqui, discutindo aqui, né? E a gente tem que ter um entendimento que da mesma forma que aconteceu com o anterior, que ali não estava toda a verdade, que era meio de controles, essa pode ser um meio de controle também, né? E que vai haver um círculo maior. Hoje eu tenho entendimento que com essas capacidades que eu tenho físicas, né, mentais, elas é como você está tentando ver o pôr do sol de dentro da água. Eu vejo reflexos, né? Então isso é uma aceitação. Eu fico bem com isso, porque eu sei que naturalmente sairei da água. Esse corpo físico ele é perecível. Então uma hora eu saio e vejo o pôr do sol. Então não tenho a preocupação de se é verdade ou se não é. Você vai pelo que você sente, né? Vai pelo que você sente, né? Deixa a natureza ser o que ela é. Deixa a natureza florescer, né? Deixa a floresta, né, se tornar uma floresta, né? Como eu disse, desenvolver, né? E assim nós somos também como parte do cosmos. Algo está acontecendo e se desenvolvendo, e vai ser o que tem de ser, né? Então por isso que muitos dizem, todo mundo vai chegar a ser o que tem que ser, né? Chegar a ser uma mônada, um deus, seja o que a pessoa quer que seja, uma estrela, né? Vai ser, né? É natural, vai desenvolvendo. Então isso aqui que se passa aqui, o tempo que isso dura é muito pouco, é muito curto, né? Seja milhares de anos, um cosmo, que é o infinito, né? É isso aqui, é um estalar de dedos. Então a gente não se preocupa já com isso. Então eu creio que isso vem de almas mais antigas que já viveram ciclos como esses, né? Ciclos cósmicos, ciclos, né, de bilhões de anos. Então a gente encarna aqui, quando a gente começa a despertar, a gente já não se preocupa com isso, porque logo a gente já está lá fora e querendo voltar de repente. Joguei esse jogo, achei legalzinho, vamos jogar de novo para tentar fazer outras coisas diferentes, né? Então é isso, o vídeo está ficando longo, mas o papo é esse, né? Eu demoro às vezes para gravar vídeo, mas na hora que começa a gravar, deixa fluir, né? Outra coisa, nesses experimentos, que já é dito pelo Corey Goode, muitas das almas encarnadas pertencem a essas 22 raças. Então você está ali na Lua fazendo o experimento e fala, opa, agora vamos fazer a experimentação de campo. Quem vai? Vou eu. Vamos lá. Então vem muitas e encarnam aqui, né? Vamos ver se você consegue despertar lá então. A gente já te dá até um apoio. Então nós fazemos parte, nós somos esses ETs, filhos das mães que estão fazendo esse experimento. Então como julgar? Vamos jogar o que agora? Né? Se você está aqui se sentindo oprimido, se sentindo preso, mas você aceitou isso, você está lá no controle. Falou, vai um lá e faz lá o experimento. Como vai ser o experimento? Libera um pouquinho de drama, porque as almas cósmicas que somos, a gente não ia ser dominados jamais por esses reptilianos, por essa energia obscura, né? Nós aceitamos nos prender, falar, ok, me prende senão não vai ter graça, me amarra todinho senão não vai ter graça. Então nós aceitamos, nós viemos para cá amarrado, né? Então que nem eu falei aquela coisa que aconteceu na adolescência, que era aquelas várias noites, né? Que era assim, era como se fosse uma possessão, né? Não sentia se possuindo, mas sentia como tinha que lutar contra aquilo, né? Era assim, uma coisa muito ruim, né? Eu já falei várias vezes em vídeos anteriores, parou, né? A última vez que aconteceu, que eu esqueci, foi a vez que eu vi uma silhueta em cima de mim, aquela coisa que você, vamos supor, eles vêm e te dominam, né? Deixa eu terminar, que eu acho que eu não terminei. É assim, eles querem fazer experimento em você, mas qual corpo? Se for corpo físico, né, eles têm que ir quando você está dormindo, né? Então eles querem, vamos supor, ligar, ou querem coletar material genético, né, que às vezes é o caso, que é esperma, óvulos. E o que é feito? Você tem que estar no corpo, né? Porque senão está lá só o seu físico, então tem que estar lá um dos seus corpos astrais, né? Então talvez eles tenham que chamar ao corpo, mas evitar que você acorde, né? E como faz isso? Porque você voltando para o corpo, você vai acordar, né? Então ali vem um controle mental. Quem faz esse controle mental? O reptiliano, que ele tem mais aquele poder mental, né? Ele é mais mental, então ele desenvolve mais isso, né? Então enquanto ele faz isso, o Grey vai lá e faz a coleta de material. Então você volta, né? Então faz aquelas ligações no seu corpo extrafísico,
que você precisa estar lá, porque se você estivesse viajando, porque a gente dorme, a gente sai do corpo e vai embora, né? Então outras criaturas podem vir parasitar o seu corpo. Então seu corpo, se ele tiver com energia legal, as criaturas não vão achar, então ele fica meio que protegido, né? E se alguém mexe no seu carro, dispara o alarme. No corpo deve ser a mesma coisa, alguém mexeu, você vem correndo, né? Então podia acontecer mais ou menos assim. Mexeram, você vem, aí tá lá o reptiliano para fazer o controle mental, para te controlar. Então é onde você não consegue acordar, é onde você acorda, você sente um sono terrível, se você fecha o olho você dorme. Então eu fazia força, eu sentia o olho físico, eu tentava fazer força para abrir e não abria, né? E era como a respiração, né? Você respirava e ficava indo e voltando, né? E na hora que voltava, é a hora que você tem que tentar lutar. É como que essa consciência voltava, você lutava, aí você via que já ia sair, já fugiu, você não conseguiu, né? Aí você se entregava, porque não tinha o que fazer, para você recuperar as forças, né? E esperava voltar no próximo ciclo. Aí voltava, você lutava. Então o que eu fazia? Numa dessas que voltava, eu conseguia acordar. Acordava, levantava 5 minutos ali sentado, né? Para voltar a dormir, senão aquela coisa voltava, né? Às vezes não adiantava, tinha que ser mais que 5 minutos. Tinha que levantar, lavar a cara. E o meu entendimento. Na época eu não entendia nada. Eu só via isso acontecendo, não sentia nada. Nessa última vez que aconteceu, foi quando eu senti algo em cima das minhas pernas, né? Eu dormia numa beliche na parte de cima. Eu já acordei abrindo o olho, né? Então talvez foi algo que eles não esperavam, né? Talvez foi algo que já denotou que aquela ovelha, né, estava fugindo do controle e não tinha mais o que fazer, né? Que já era perigoso ir além daquele ponto. Porque, que nem eu falo, nós somos seres cósmicos, né? De repente a gente pode explodir e queimar todos esses parasitas que estão da nossa volta. Então eles viram que ali já havia um perigo, né? Porque aconteceu várias vezes e uma vez eu peguei isso, né? Ou seja, deu errado, não era para acontecer. Então eu acordei, eu já levantei a cabeça e vi uma silhueta assim, né? Que na época eu veio na minha mente bebê, né? Como se fosse uma cabeça redonda assim, né? Mas algo andando em cima de mim e ao mesmo tempo senti como se fosse uma sucção, né? De algo retirando esperma, né? Então assim, algo bem esquisito. Não foi uma ejaculação, não senti uma ejaculação, foi algo que como se sugasse, né? Como se passasse ar entre uma veia, né? Como você sente que passa ar assim. Bem esquisito, né? E aquilo, certo, claramente me constrangeu. Só que ao mesmo tempo é como assim, interiormente você sabe a verdade, né? ET naquela cabeça. Eu não via olhos, não vi nada, vi só uma silhueta, estava escuro, né? Aí no fundo tinha uma luz que batia na parede, né? Do fundo, que vinha por trás de uma outra parede. Então assim, tinha uma parede e minha câmera ficava assim por dentro. Então a luz ela vinha do outro lado, né, que tinha como fosse um vitrô, então era uma luz fraquinha e clareava o fundo da parede, que se viu então como tela de fundo, que aqui onde estava escuro eu via a silhueta, né, não clareava quem estava ali. Desculpa. De certa forma eu sabia, eu fiquei assustado, né, demorei ali, não senti toda aquela pressão, eu senti o início daquela pressão, mas foi algo rápido, eu já acordei. Eu fiquei assustado, eu demorei ali uns 5 minutos ou mais para levantar, né? Eu não ia querer dormir, eu peguei e levantei. Só que aí é aquela coisa, no dia seguinte tem que estudar, né? E, tá ali, e tinha que dormir. Eu tinha claramente, eu vou ter que dormir, não vou poder ficar acordado até tal hora, senão não vou conseguir fazer as coisas do que tem para fazer no dia. Então a gente que tem essas coisas, né? Meio que espiritualista, tem que conviver com isso, né? Tem que juntar essas duas vidas. O que eu fiz? Levantar, né? Ir no banheiro. Só que eu levantei procurando. Depois de um tempo eu acendi a luz. Só que na minha mente eu sabia, aquela coisa que estava aqui, ela foi pela cozinha, saiu mentalmente, né, de uma certa forma. Saiu, entrou na nave, ou seja, o que for, e foi embora. Né, eles passavam a parede. Né, eu falei, se entrou é porque são criaturas multidimensionais. Interiormente a gente sabe dessas coisas. Né? O que me veio na mente foi isso. Né? O ser saiu, foi embora, né? E eu sabia outra coisa, eles vão voltar para apagar essa memória, né? Isso eu lembrei. Isso acontecia quando eu tinha ali uma idade mais ou menos de 18 anos. Eu fui lembrar mais ou menos em 2008, quando assisti um documentário, Levados, se eu não me engano, que uma menina relatou algo semelhante, o que ela sentia. Então ela deu esse relato exatamente o que eu sentia, só que como era talvez mulher, é mais sensível, então ela viu os Grey várias vezes, né? Eu não vi nenhuma vez. E ela contando isso veio na memória, né? Quando ela contava aquela parte do sufoco, né? Então assim, meio que forma um link, então você relembra e voltou à memória desse caso específico. E nisso eu lembro tudo isso que eu pressenti no momento,
né, que eles iam voltar para apagar a memória. Então, ou seja, dito e feito, né? Não lembrei nada até esse dia, que eu lembrava que eu tinha essas coisas que acontecia, mas eu não lembrava desse último caso, né, que foi a última vez que aconteceu. Então assim, né, por que eu contei tudo isso? Vou me perdendo de novo. Nós somos seres que temos muito mais força que eles, né? Então isso, né, como eu dizia ali, é permitido. É o desafio que você coloca no jogo. Vou jogar o jogo, mas aí, se você coloca no jogo, não tem desafio, não tem inimigo, você vai jogar que jogo, né? Então assim, então libera, ok, vai, libera esse tipo de coisa, libera tais fatos da infância, libera tais aparições, né, assombrações. Eu tinha muito medo quando eu era criança, né, eu cresci com medo assim terrível do escuro, né, eu acho que muitas pessoas que é ligadas à ufologia têm medo. A minha tela apagou aqui, mas continua gravando, ok, espero que não tenha problema ali no vídeo. Então assim, muitas pessoas que são ligadas à ufologia têm medo de escuro, têm medo de falar de ET, né? Porque talvez quando crianças são conectados ou são contatados, né? Uma vez contatados, aí você é levado pelaquela coisa que você não sabe o que é, o seu interior sabe, só que aí você, como não tem entendimento, você vai ficar com medo, né? A criança vai ficar com medo do escuro, porque essas criaturas, elas vêm no escuro e você não vê, e pode estar em qualquer lugar, então se cria esse medo, né? Eu só fui perder esse medo com conhecimento, né? Sabendo que eles, sim, eles existem, mas não são tudo aquilo que os filmes de terror mostram, né? Do que as pessoas falam. Os espíritos estão aí, mas que você também é um espírito e é muito mais forte que isso, tem muito mais energia, né? Está em outra dimensão, né? Então, à medida que você vai passando por essas etapas de despertar e de coisas que tentam te aprisionar, né? Não sei se é intencional ou não. Aí vem muita questão. Um parasita, sim, o parasita ele vai tentar te aprisionar intencionalmente. Então a pessoa pode falar, ok, tem aqueles parasitas, libera, deixa ele te pegar, né? Se a coisa ficar pior, a gente vai e te tira, né? Vamos deixar você tentar escapar por conta própria, né? Só que aqui a gente não sabe isso, né? Então tudo isso que passa na nossa vida pode ser de fato testes, coisas que nós já programamos, né? Para testar, não nós em si, porque nós já sabemos que nós somos mais que tudo isso, mas para testar a experiência física, a experiência física não, a entidade, os corpos físicos que nós estamos criando nessas experiências, nessas hibridizações, né, para ver se esse corpo dá esse suporte para que você consiga operar e lutar contra esses desafios que nós colocamos, né, para que crie corpos seguros, para que você possa vir e operá-los, né, operá-los, ser atacado, para que você crie um corpo que você vai conseguir adentrar dimensões inferiores, adentrar os umbrais do cósmico, e não ser atacado, né? Porque você vai estar no controle. Porque essas entidades reptilianas que têm o mental muito desenvolvido, eles vêm logo no mental da pessoa, né? Eles tentam logo paralisar pelo medo. Então a pessoa está adentrando um umbral, né? Aí vem lá os magos negros, vem lá com aquelas caras feias, com aqueles, no filme Harry Potter tem lá os tormentadores, né? Os dementadores, né? Que vem aquelas sombras lá, né? Aquilo tudo vai desencadear um pânico na pessoa, né? Então ela trava, né? Só que ali você, uma vez tendo um corpo que vai te possibilitar estar desperto, bal aquela criatura, né? Não tem boi, pode vir o que for, né? Na forma que for. Então assim, é difícil julgar esses experimentos, é difícil julgar os seres que estão fazendo esses experimentos, né? Porque talvez é uma falta do que fazer, né? Tá lá no cosmos, vamos fazer isso aqui, vamos tentar desenvolver essa maneira de se infiltrar. E qual que é a maneira de se infiltrar? Nos colocar cara a cara com eles, colocar cara a cara com os parasitas, colocar cara a cara com os homens maus, com as entidades maus, né? E eu acredito sim que nós não estamos aqui, não estamos aqui de uma forma forçada. Nós estamos aqui porque nós queremos, né? Porque uma vez que você sabe o que você é, que você sente o que você é interiormente, não é eu que estou falando de mim, estou falando de todas as almas que estão aqui como humanos, né? Porque vocês vêm aqui, vocês estão tomando porrada todo dia desse sistema, mesmo assim vocês continuam lutando, vocês continuam em pé. Então esse é o interior que vocês têm. Então assim, esse ser, né, jamais se deixaria dominar por esses parasitas, jamais, né? Nós viemos aqui, sim, por vontade própria, para participar desse experimento, né? E pode ser que está chegando ao fim, né? Pode ser que está chegando ao momento final e vai ficar aqui. Esses corpos vão ficar aqui, não vão ser nossos corpos. Ok, nós viemos, testamos,
né? Quem é o piloto de teste, testa o carro, ok, o carro é bom, agora fica aí, pilota vocês. Né? Porque isso aqui não é legal para nós. Não nos atrai. Atrai os parasitas, que gostam de vida mundana, que gostam da Matrix. Né? Então a Matrix tem muito isso também, que tem lá o traidor, né? Que trai lá dois caras traidores, né? Que eles traem porque eles querem voltar para a vida mundana, né? Porque eles não gostam da realidade, da verdade. Embora a verdade da Matrix de fora é relativa. No filme do Matrix, o Neo, né, como eu falei ali do escolhido, no Avatar eles vê o cérebro do cara. O Neo, o que mostra que ele é o escolhido, que tem a alma, que é a anomalia. Eu devia falar mais dessa anomalia, que é a Matrix tentando controlar a anomalia, né? Então ela cria o oráculo. Aí depois, quando ele vê que algo dentro da Matrix começa, que é o Smith, né, começa a lutar contra a Matrix, né, que ele vê que ele vai ser desligado, algo do tipo, então ele vai destruir a Matrix, né? Então aí os robôs, né, eles têm que se unir com os humanos para destruir o Smith, né, que é aquela sede de poder, de dominar tudo, de ser ele, né, aquela coisa bem egóica. Então isso é como se fosse um aspecto ainda mais negativo, mais sombrio, que conseguiu acessar a Matrix. Então você tem aquela coisa que vem do alto e aquela coisa que vem do baixo e se choca, né? Então a Matrix, digamos, os robôs, eles estavam só tentando se sobreviver, só alimentar, assim como qualquer parasita, né? Só está tentando um alimento, né? Aí se você desceu aqui e eles viram uma fonte de alimento melhor e mais disponível, eles vão vir em você. Que culpa que eles têm? Ninguém mandou você descer até aqui, né? Se você não desce, eles iam continuar comendo grama, né? E uma vez comendo grama, eles não iam ficar tão fortes, né? Eles iam ficar como tem que ser, né? Porque você fornece um outro tipo de alimento que faz mutações neles também, né? Aí também tem isso. Voltando lá no Matrix, lá no traidor. Então o traidor ele sai da Matrix. Então ele quer retornar, e quando ele retorna tem uma cena que é clássica, né? Ele comendo ali um pedaço de carne. Então já dá as dicas, tá comendo a carne, porque a carne é densa, deixa a pessoa mais densa, né? Isso aí é parasita, você parasita todo ser, você mata todo ser para se devorar dele, né? Então ele vai lá e come, ele fala, ó, eu conheci a verdade e tal, tem essa cena, quem se lembra, né? E aí ele fala, ó, a verdade é importante, né? Algo assim, mas a ignorância é maravilhosa, né? Experimentando a carne, ele come a carne. É clássico, né? Esse filme ele dá assim, joga a verdade na cara da pessoa, né? E que verdade? Quer se libertar? Se sutiliza. Você é a alma, você é cósmico, você é sutil. Esse corpo aqui ele precisa estar denso. Então você se liga às coisas densas, você vai ficando mais aqui. Você fica mais preso a essa realidade aqui. Isso vai poluir até a sua mente, né? Vai criar aquela nuvem negra na sua mente, vai deixar a sua mente coligada às coisas daqui. Então você vai se interessar por futebol, novela, jornalismo criminalístico, catastrofismo, né? Começa a se sutilizar, isso pode vir desde a alimentação, você começa a optar por alimentação mais sutil, né, cada vez mais sutil. O que é alimentação mais sutil? Primeiramente você tira a carne, porque carne é densa, é pesada, é um animal que está morto, que tem todo o sofrimento que você ingere. Depois as drogas, que é a alimentação artificial, que é o açúcar, essas coisas todas, não pode parar, diminua, né, que nem eu faço, eu tento diminuir, comer o menos possível, e assim, né, percebo que muda e muita coisa, né, eu já falei muito sobre isso. Alimentação física, alimentação mental, para de ingerir esse lixo intelectual que a Matrix gera, né, novela, futebol e etc, o pão e circo, e começa a ingerir esse tipo de material que você já faz isso, né, não precisa mais falar. Então assim, mas não só, digamos, no meu vídeo, eu sei que as pessoas que veem esse vídeo não veem só esse vídeo, mas veem outros, né, mas escolham melhor. Tem muitas pessoas que ainda estão vibrando no medo, que estão vindo aqui falando, né, da mesma forma que eu estou falando, mas estão vibrando no medo. Você vê o medo na pessoa, né, o mundo vai acabar, tal pessoa está fazendo isso e tal, e isso aí tá na Matrix ainda. É um macaquinho tentando sobreviver, tentando salvar a própria pele, né? Então assim, tá na Bíblia, Jesus Cristo deixou lá. Então é o queijinho, ó, que aquele que tentar salvar a própria vida perderá. Se você está salvando algo que já não existe, é o bonequinho. Então assim, é bem simples, né? Não tem por que complicar. Aquele que tentar salvar a própria vida perderá. Porque quando você parar de salvar, você começa a viver. E aí esse ser que você vai assumindo cada vez mais, né? E o ego, essa personalidade, vai morrer, vai deixar de existir, né? Não é que ele morre, continua aqui. O Márcio continua existindo, porque o Márcio é necessário para continuar vivendo e interagindo, né? Trabalhando, né? Mas ele é necessário só enquanto você está aqui, porque quando você sair daqui já não vai ser mais necessário. Então tchau, tchau. Agora quem ficou só no personagem morre, né? Então é isso.
1 hora de vídeo, né? Às vezes, eu não sei, eu sei às vezes do que eu quero falar, mas não como isso vai desenvolver, porque a informação é muita, como vocês veem aqui, é muitos elementos para colocar, né? Não dá para ficar também recolhendo o material, ou mostrando links, né? Porque aí vai ficar muito mais longo e dá muito mais trabalho, e cansativo, né? Eu tento simplificar, trazer de uma forma simples, né? Então, só continuando, alimentação vai se utilizar. Se se utilizou, os parasitas vão se descolar, porque não vai ter mais o alimento ali que eles querem, e você está limpo, então a sujeira sai, né? E pronto, você começa a participar de uma outra realidade. Aí eu coloco outro ponto. A gente recebeu toda essa informação, chegamos a esse ponto, né, de despertar, de estar bem acordados, né? Não pode falar que estou claramente desperto, porque eu ainda estou vivendo no avatar, né? Estou vivendo ali no boneco, eu ainda não lembro nem quem eu era na vida passada, né? Então é difícil falar. A gente fala assim, nós estamos bem adiantados, né, mas não completamente despertos. Eu acho que nem existe isso de completamente desperto, né? É um processo gradativo que a gente vai, mas se você já entendeu que não há o que ser alcançado, né, de aceitar o agora, você já está muito mais que desperto, né? Então é a aceitação e viver, deixar de ser o que tem para ser. E ser o que tem para ser é assim, é fantástico, né? É o jogo que nós criamos, estamos aqui vendo os resultados, experimentando, né? Então, só para finalizar, o Matrix, eu estava falando do Neo, já estava esquecendo. Então o Neo, ele está na Matrix, ele consegue fazer tudo aquilo lá dentro, né? Porque ele já tem o entendimento, né, de que é virtual. Então, o que é virtual? Primeira, a gente pode fazer qualquer coisa que você pode fazer dentro do universo virtual, qualquer coisa, né? Só que as suas crenças vai falar, não, isso é impossível. Então isso nos detém, né? Então aí você não consegue. Mas quando você já experimentou aquilo várias vezes, né, que é a alma antiga, que já fez aqueles vários outros mundos, ela vem e consegue, né? E ela vendo outra pessoa fazendo, ela fala, opa, é isso mesmo. Então ela vai além daquilo, né? Então, o Neo, ele consegue fazer aquilo no mundo real. Então na Matrix ele consegue desviar de bala, ficar muito rápido, consegue voar, né? No mundo real, o primeiro lance que ele dá disso é de parar as máquinas. As máquinas estão vindo nas direções deles, né? Então é sempre aquele momento de maior tensão, de que você tem que fazer algo e agora, né? Ele pega e faz, joga a mão assim, né? Que é uma forma simbólica de você mandar um pulso de energia e as máquinas param e caem, né? Isso no mundo real. Então mostra que ele já é tipo como se fosse um Jedi, né? Se você coloca no Star Wars, ele seria um Jedi, ele poderia ter treinamento Jedi, que é a mesma coisa da alma escolhida, da alma que você vê que encarnou, que tem aquele potencial interior que os parasitas buscam, né? Então, ok. Nisso, no mundo real, então, você pode chegar até a ascensão. Minha voz já está até acabando já. Faz tempo que eu não faço vídeo. Já vou concluir. Você tem o super soldado, né, que você faz aquilo, você deu aquele pulso de energia na vida real. E sempre acontece nos momentos de maior tensão, de maior perigo ou de acidentes. Né, quando a pessoa tem um acidente, às vezes ela vê o mundo parar, tudo para, ela vê as coisas se movendo em câmera lenta. Ela pode ser mais rápida, ela pode se desviar de bala. Né, às vezes as pessoas fazem isso nos acidentes. Então você vai ter muitos relatos de EQMs, de pessoas que agiram assim, né? Então aquele potencial interior que vai além dessa realidade, né? E no desenho Naruto, tem a parte que o Naruto ele tem que invocar o sapo, né? É tipo, desculpem, é tipo uma magia de invocação. Ele faz assim, risca ali a mão, né? Invoca um sapo, né? Aí tem vários tipos de sapo. No começo ele vai lá e invoca um girino, é muito pequeno, ou seja, ele não está colocando todo o potencial dele, né? Aí ele vai e consegue lá gerar os maiores, né? Só que não é aquilo ainda. E o que o mestre dele faz? O mestre dele faz, vamos agora, hoje é o seu treinamento, né, de ferro. Pega ele, leva ali na beira de um precipício, tá, joga ele lá dentro, ele começa a cair, né? O mestre, por que o mestre faz isso? Porque o mestre vê quem ele é, sabe o potencial que ele tem. Então ele faz com total segurança, né? Só que o Naruto não, você tá ali caindo, no desespero, né? Então é aquela hora que aquela energia tem que vir à tona. Ele vai, faz ali o feitiço de invocação, né? E invoca o sapo que é do mestre dele, né? Que é um monstro gigante. Então isso é bem colocado na arte, né? E tenta mostrar para você como que as coisas funcionam. E creio eu que as pessoas do projeto secreto, dos Black Project, os militares, quando na criação do super soldado, no desenvolvimento, eles tentam pegar isso. Eles falam, ok,
vamos tentar criar esse evento artificialmente. Então, da mesma forma que eles jogam o Naruto lá para dentro do buraco, eu acho que eles pegam muitas pessoas, acho que eles já mataram muita gente tentando fazer isso, né? Colocando em situações de risco para ver se a pessoa desperta isso, né? E assim tentar, né, desenvolver essas capacidades de controlá-las, né? Que seria as capacidades do Mestre Ascenso. Então, eu estou dando até uma palha sobre falar sobre super soldado, né? Às vezes você tem acidente que você sai de forma ilesa, que não era para sair de forma ilesa. Como que isso aconteceu? Eu nem vi, né? Porque foi algo que o teu multidimensional fez que você nem percebeu, né? Então aquela hora de se transformar no super-herói, né? Fazer Shazam e virar ali o super-herói. Só que você não percebeu porque aquilo não faz parte da sua realidade, né? Então essas pessoas dos projetos secretos, elas tentam fazer isso e assim invocar, criar o super soldado, né? Treinar aquela criança desde pequena, né? Colocar todo tipo de teste nela, todo tipo de induzir, todo tipo de sofrimento, né? Para tentar fazer eclodir naquela parte e controlá-la para uso deles, né? Então, assim, no programa especial secreto eu já li de relatos de pessoas falando que viu esses caras que saltavam de aviões e caíam de pé, né? Sem paraquedas. Os caras que vinham, caía e continuava. Assim como o filme Matrix, você dá super pulos, você voa, né? Ou seja, soa como impossível, mas quando você já viu material suficiente disso, já viu ali até na física quântica, mecânica e os caramba, e você vê que realmente é possível. E creio eu que certamente é isso que eles estejam buscando, de uma certa forma bem avançada, que já encontraram, né? Só que fazem parte de uma elite, e a gente vai vendo aos poucos isso sendo passado nos filmes, né? Cada vez um pouco mais, que talvez futuramente a gente veja filmes sobre super soldados, né? Essas pessoas treinadas. Mas o treinamento eles não vão mostrar como que acontece, né? Mas suspeito eu se é dessa forma, e com certeza já matou muita gente tentando fazer isso, né? Falou, bota o cara ali dentro do carro e joga na parede, vamos ver o que acontece, vamos ver o que esse cara faz, né? E acompanhando a experiência, assim como faziam aquelas experiências dos nazistas, né? Com judeus lá, aquela coisa toda. Bom, esse vídeo então foi para falar da verdade dos filmes, por que os filmes deixam escapar algumas verdades. Porque talvez façam parte desse experimento, né? Essas pessoas que estão fazendo filmes, elas são conscientes dessa realidade, né? Disso eu tenho praticamente certeza, né? Porque se nós que estamos aqui, ignorantes, recolhendo migalhas de conhecimento, conseguimos alcançar esse nível de entendimento, imagina eles que têm a coisa ali de bandeja, né? Então eu creio que esses pessoas fazem parte disso para que mandem certa forma de mensagem para ver como que o resto da população reage, né? Então por isso que você vai ter pessoas que sabem a verdade, que contam e nada acontece com elas, porque fazem parte. Então deixa ali o experimento, vamos ver até onde eles vão. Ou deixa aí até onde tem que ir, faz parte, né? E algumas raças falam, ó, esse é nosso experimento, não mexa nele. Então é assim que funciona. Fala, por que as pessoas estão falando toda coisa do governo e tal e não acontece nada com ela? Então, né? A princípio é um tipo de explicação, mas como eu falei, eu estou vendo aqui de baixo, né? Então não se prenda ao conhecimento, é o básico que você pode usar. Na prática é esse: sua utilização, tenha entendimento, tenha uma mente aberta, porque as coisas estão começando a acontecer. Quanto mais você entende, você se abre e as coisas começam a acontecer. Por isso que muitas pessoas têm medo de conhecimento, muitas pessoas têm medo de estudar ET, porque começa a estudar ET, o ET começa a aparecer, né? Se você se abre para essa realidade e começa a aceitar, ela fala, opa, tá pronto, próximo nível, e o nível vem, né? Então esteja abertos, porque eu acredito que coisas fantásticas nos aguardam, né? Principalmente se a gente tiver essa transformação do mundo, né? Que muitas pessoas, a mídia está em peso, falando, fim do mundo, não é para hoje. Nós estamos, será que já está atrasado? Será que já não está na hora do fim do mundo? Isso são ciclos, né? Temos esses ciclos, vamos ter outros ciclos, né? E pode acontecer coisas ou não, né? Seja o que tiver de ver, se abra e aceite de forma positiva, seja aberto, né? Porque você vai tirar o melhor daquela experiência, né? É isso, né? Se eu tivesse algum desejo, assim, meu maior desejo é que vocês percebam quem vocês são, né? Porque o que vocês são vai muito além de tudo que nós temos aqui. E uma vez você percebendo isso, vocês criam um link para que isso se manifeste, né? E nós somos corrente. Quanto mais pessoas vibrando assim, mais a gente traz isso para cá. E a gente pode trazer algo que seja maior que a própria experiência que essas 22 raças estão fazendo, ou nós mesmos estamos fazendo. Ir além disso, né? Porque tudo tem um propósito ainda maior. Então o propósito dessas pessoas que estão fazendo essa experiência pode ser, vamos criar uma máquina que possa nos permitir adentrar
as dimensões mais sombrias do cosmos, né? Quem cria um escafandro, quem cria um submarino, para a gente possa ir bem fundo, né? Mas pode ter coisas ainda além que nos leva ainda além que a gente ainda não percebe, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Sempre deixar aí meu e-mail para dúvidas, perguntas, sugestões. Vocês podem me mandar e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e muito obrigado.